Glória a Deus, querido, exaltado seja o Senhor por todas as coisas. Adoramos aquele que é digno, aquele que venceu, aquele que está conosco. Como você já sabe, desde a semana passada nós entramos em um novo tema aqui no UP. E o tema agora, estamos falando sobre quem sou eu. Se você perdeu a semana passada, ainda está disponível o vídeo, você pode assistir aqui no canal do YouTube. E só relembrando um pouquinho, referente a esse nosso novo tema, aonde talvez por algumas semanas compartilharemos um pouquinho ainda sobre isso. O que passou na semana passada, o que compartilhamos? Um resumo rápido para você. Primeiramente, nós falamos sobre a forma da sociedade enxergar o público UP. Ou seja, você que faz parte aqui do Público UP, você que é jovem adulto. E também falamos, além de como a sociedade nos enxerga, como a igreja nos enxerga, como nós nos sentimos perante a igreja. E também, por último, como Deus nos enxerga, ou como Deus, ou o que Deus espera de cada um de nós. E então eu queria relembrar com você e pensar de uma forma bem rápida. Hoje, aí na nossa sociedade, as pessoas nos enxergam, o Público UP, com seus 28 anos, vamos dizer assim, a partir de mais ou menos isso, até os seus 50 anos mais ou menos, ou um pouco mais, um pouco menos, mas a sociedade nos enxerga como um público potencial, principalmente aqueles que são solteiros, e não somos cobrados pela sociedade. E por que não somos cobrados? Porque enquanto solteiros normalmente não têm os mesmos custos que uma família, com filhos e demais necessidades. Então você acaba se tornando um público potencial. E cada vez mais em nossa sociedade, as pessoas casam numa idade avançada, preferem às vezes optar por caminhos, ou vamos dizer assim, opções, né? São escolhas, aonde querem curtir um pouquinho a vida a mais. Isso olhando com uma visão da nossa sociedade. Então na nossa sociedade nós não somos tão cobrados, por exemplo, a constituir uma família de forma mais rápida. Porém, já enxergando um outro cenário, muitas vezes dentro da igreja, algumas pessoas da nossa faixa etária já se sentem um pouco mais cobrados, um pouco mais pressionados, uma cobrança própria até mesmo, ainda não construí a minha família, ainda não casei, ou isso ou aquilo outro, existe uma cobrança um pouco maior interna, e aqueles que sofreram um momento de separação, divórcio, muitas vezes também se sentem cobrados, como se falhei, não consegui vencer, né? E são cobranças que muitas vezes não são impostas pelas pessoas, muitas vezes nós nos cobramos, e às vezes sim, algumas pessoas que estão ao nosso redor, também impõem essas cobranças sobre nós. E fechamos a ministração a semana passada, falando sobre o que Deus espera de nós. Deus, na verdade, Ele não espera que você se precipite a permanecer só, ou a casar rápido, ou a não se casar, mas sim como foco principal, que você seja bem resolvido, que você esteja em paz, acima de todas as coisas. Muitas pessoas constantemente querem, para se achegar aos outros, ou ser igual aos outros, querem ter o que os outros têm, e acham que este é o símbolo de realização. E na verdade, com Deus, as coisas são um pouquinho diferentes. O que mais importa é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa paz interior acima de tudo. Não adianta a precipitação em agir por impulso, em fazer escolhas ruins e erradas, que podem ter consequências por toda a vida. Por isso é necessário saber o momento certo, o momento de esperar. É necessário saber ser solteiro e se sentir completo solteiro em Deus, e se sentir completo casado em Deus, também da mesma forma. E compartilhamos falando um pouquinho também referente aos casados que vivem naquela competição de tem que ter, eu tenho que ser, mas as minhas viagens, ou a minha casa que eu preciso comprar, ou aquilo que eu preciso conquistar. E quantas vezes vivemos em prol de demonstrar algo para
os outros, mas o desejo do nosso Deus é que a gente saiba se realizar com aquilo que temos. Como Paulo mesmo dizia, eu sei viver e me alegrar, tanto no pouco como no muito. Eu sei me alegrar com tudo aquilo que tenho. E é interessante que nós compartilhamos, inclusive, em cima do livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, quando Paulo, ele até mesmo recomenda, e ele diz, olha, recomendo você que está solteiro, que permaneça solteiro, porque o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, ele tem mais disponibilidade de tempo, ele tem mais disponibilidade de tempo para se relacionar com Deus, para ter uma intimidade maior com Deus. Já o casado, ele precisa dividir o tempo com a família, com os filhos, com as necessidades, para suprir todas as outras necessidades. E é interessante que algumas pessoas até pensam, puxa, Paulo talvez tinha uma mulher que não era fácil, como outros pensam, não, Paulo nem foi casado, nunca casou. E alguns dizem que não, que Paulo já tinha sido casado, mas era viúvo. Como a Bíblia não relata com 100% de certeza, uma coisa nós sabemos, meu querido, como é bom fazer a vontade de Deus, sem viver debaixo de pressões de pessoas, mas saber o tempo certo para todas as coisas e ter o coração cheio de paz. Enfim, já fiz um resumão aqui, hein? Depois, se você quiser mais informações, você pode assistir a ministração da semana passada. E agora entrando para a ministração dessa semana, pensando um pouquinho ainda quem sou eu e procurando nos enxergar aonde podemos melhorar, aonde podemos avançar. Eu quero pensar com você através do livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19, que diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim,
desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Só até aqui por um instante. Meu querido, esse texto é um texto onde muitas pessoas já conhecem, onde conta um pouquinho a história de dois irmãos, como falamos aqui, Jacó e Esaú. Esaú, com o nome conhecido como povo Edom, né? Da onde surge até a comparação do ruivo, o vermelho, né? O ensopado ali, a lentilha. E é interessante já Jacó, né, a tradução no nome como usurpador, né, por ter saído segurando o calcanhar do seu irmão, aonde ele se torna o Israel de Deus. E é interessante, conhecendo a história, a gente consegue enxergar um homem, Esaú, que era muito bom na caça, que alegrava ali o seu pai, um grande caçador, porém, não valorizava os princípios de Deus. Não reconhecia o devido valor, a bênção de Deus, a bênção da primogenitura, em ser ali o primeiro. E naquela época, até mesmo quando a gente olha todo o cenário, desde os reis e tantos outros, quando você estuda todo o Antigo Testamento, você consegue enxergar o valor do primogênito, o valor daquele que, diante do seu pai, era o mais velho, o mais experiente, que assumiria um cargo de maior responsabilidade. E é interessante que Esaú não deu nenhum valor a esta bênção de Deus, a este benefício. E eu queria pensar com você, quem sou eu? Será que sou uma pessoa que valoriza estes princípios? Será que eu valorizo a bênção de Deus? Ou será que eu valorizo apenas o emergencial, o agora, o hoje, ou uma satisfação própria? Não sei se você percebeu, nos dias de hoje, muitas pessoas não valorizam as consequências. Muitas pessoas não enxergam as nossas decisões ou escolhas erradas. Quais podem ser as consequências destas escolhas erradas? Ali, o texto é muito claro. Esaú chega ali ao ponto de falar: mas por que eu tenho que me preocupar com a minha primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Aqueles extremistas, você já viu pessoas assim? Que a qualquer momento fala: eu não aguento mais, eu vou morrer, agora acho que tudo está perdido, agora tudo acabou. Já viu pessoas um pouco extremistas, um pouco exageradas? Tudo está contra mim, o mundo está contra mim, só eu que não consigo tal coisa. Aqui a situação era um pouco parecida. Esaú, ao extremo, aqui no versículo 32, respondendo ele: estou a ponto de morrer. Algumas pessoas extremistas pensam dessa forma, e por ver algo tão grande e exagerado, acabam agindo por impulso sem pensar, deixando de valorizar a bênção de Deus, não pensando nas consequências. E então eu quero pensar com você, meu querido, saiba esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Não se precipite em nenhuma decisão, por mais que seja emocional, no relacionamento, por mais que seja no seu trabalho, junto à sua família, junto às suas finanças, ou independente da necessidade. Agir por impulso, agir no calor das emoções, agir naquele momento que a nossa ansiedade está lá em cima. Eu acho que eu vou morrer. Não vai te ajudar. E provavelmente
você vai trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. Quantas vezes algumas pessoas, por uma precipitação, acabam tomando caminhos sem avaliar as enormes consequências, por não saber esperar, por não ter paciência, pelo desejo de tudo imediato, aquele famoso imediatismo. Eu quero, é agora, eu preciso, se eu não tiver agora parece que eu vou morrer. Quantas pessoas que ainda estão solteiros, muitas vezes se envolvem em relacionamentos errados, de uma forma precipitada, e agem por impulso, e às vezes pensando em apenas um prazer carnal, um prazer momentâneo, sem pensar nas consequências. Quantas pessoas procuram outras e vão andando à beira do abismo, como se não tivesse problema nenhum. Não, só estou alimentando o meu ego, através de muitos sites, através de muitos bate-papos, de muitas conversas, porque precisa alimentar o ego, porque precisa se sentir às vezes vivo. Algumas pessoas ainda seguindo outros caminhos, indo por caminhos até mesmo que te leva à pornografia, que te leva à masturbação, que te leva ao pecado, que te leva simplesmente a ter sexo sem compromisso. Graças ao bom Deus, essa não é uma realidade do nosso ministério. Não é uma realidade das pessoas que assistem, como você que está assistindo hoje. Graças a Deus, o Senhor tem sim nos chamado, nos santificado e nos separado. Mas eu quero compartilhar e pensar com você agora em alguns minutos, o quanto a área emocional tem tamanha importância na nossa estrutura. Até mesmo aquele que não apenas é solteiro, mas aquele que é casado, que muitas vezes age por impulso e discussões em casa, e fala algumas coisas que ferem a alma da esposa ou do marido. E aí gera aquele sentimento de possível separação, discórdia. Porque a gente permite que o nosso emocional fique inflamado de tal forma aonde a gente não se aguenta e a gente fere com os nossos lábios. Então eu queria pensar um pouquinho com você a realidade, a importância do controle absoluto dessa área emocional. Quem sou eu? Será que eu tenho esse controle absoluto? Será que eu valorizo a bênção de Deus e não me precipito nas minhas ações, na minha fala? Ou será que eu sou aquele que acabo agindo por impulso, exagerado, achando que o mundo acabou? E então, pensando um pouco sobre isso, meu querido, a área emocional é o princípio, é um pilar que pode te levar a cada vez mais um relacionamento firme com Deus, a um crescimento com Deus, ao ponto que você se sente em paz e satisfeito e em paz com todos. Como também a área emocional pode aflorar de tal forma e te levar por caminhos aonde a ansiedade, a preocupação, a depressão e tantas outras coisas te fazem agir por impulso, aonde você muitas vezes fala, não, mas é a minha personalidade, mas é o meu jeito, não, mas eu sou assim. Enquanto existe o Espírito Santo de Deus, que ajuda o ser humano a ter o controle, o fruto do Espírito, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade e assim diante. E é interessante que a gente vê aqui no texto, Jacó, o mais moço, ele que valorizava a bênção de Deus, sabia a importância da bênção de Deus. E esse Jacó, ele se torna, através dele surge o quê? As 12 tribos. E toda a descendência que você conhece, e quando se fala em Israel, quando se fala em Judá, você vê o fruto de Jacó. E por quê? Porque ele valorizou a bênção.
E se você hoje está casado, valorize o seu casamento. Valorize essa união que Deus te deu. Valorize a bênção que veio de Deus. E se você ainda não está casado, da mesma forma como falamos um pouquinho a semana passada, nesta semana falarei um pouquinho ainda sobre relacionamento, sobre solteiro e casado. Se você ainda não está casado, valorize esse período que você está solteiro e seja muito feliz diante de Deus, na presença do Pai. E é interessante quando falamos em casamento, não tem como não pensar nos versículos principais, principalmente aquele que veio através de Jesus, que você pode abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 19, e você pode ler comigo. Eu vou ler aqui alguns versículos de forma rápida. Aqui, na verdade, no capítulo 19, a gente pode ler desde o começo, entendendo um pouquinho melhor. Vamos mais fácil, vamos pegar aqui um pouquinho. No versículo 2, seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Aqui as pessoas seguindo a Jesus. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ainda continua o texto: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Só até aqui por enquanto, até o versículo 6. Eu queria pensar com você em 4 pontos. Enxergando esse texto, falando sobre relacionamento, sobre casamento. Pensando em 4 pontos. Aqui Jesus deixa muito claro que o casamento, ele é uma união entre, aonde? O homem e a mulher. Ou seja, homem e mulher. Então nós estamos falando de um casamento heterossexual. Ok, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que a gente pode pensar aqui, é o casamento baseado à luz da Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus traz como verdade. Ele fala sobre um casamento que ele é monogâmico. Ou seja, aqui quando ele fala, ele vai deixar mãe e pai e unir-se-á a sua mulher. Aqui está falando a uma mulher, a uma só mulher. Deixar bem claro que isso é importante. A uma mulher. Outro ponto, já falamos 2. Terceiro ponto que eu quero pensar com você. Entendendo o contexto, o texto, o Senhor demonstra e deixa claro que o casamento ele é monossomático. Ou seja, é uma soma onde eles se tornam uma só carne. E por último, como lemos aqui no versículo 6, que eu quero pensar com você do casamento de uma forma indissolúvel. Ou seja, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quando a gente fala não separe o homem, eu quero deixar bem claro, não separe, o meu amigo que fala que eu devo me separar. Não separe as pessoas, o meu conselheiro, ou qualquer outra pessoa. Quando fala o homem, não está falando o homem literal, eu homem. Não, ele está falando o ser humano, as pessoas. Que nada e nem ninguém separe aquilo que Deus uniu. Ou seja, Deus, ele instituiu o casamento como algo para abençoar você que assim decidiu a casar. Como tem muitas pessoas, eu quero deixar bem claro, muito felizes, solteiras. E por quê? Porque a bênção de Deus é sobre ambos. O que eu não posso é tomar uma decisão, uma escolha
errada, e eu preciso ter paz na forma como estou, e entender o propósito de Deus, e não me precipitar. Então, pensando nisso, já que Deus deixa muito claro sobre essa união, o valor dessa união, e que ninguém separe, então, o que a gente pode pensar e falar sobre o divórcio? Como enxergar o divórcio? As pessoas que se divorciaram, ou aqueles que até mesmo casaram de novo, ou aquela que nesse momento é viúva. Como enxergar esse cenário? Como eu estou nesse cenário? Como eu faço parte desse cenário? Qual o caminho correto? O que fazer? Como fazer? O que pode? O que não pode? Eu quero pensar com você um pouco sobre isso. E continuando o texto, aonde, ali no começo do capítulo 19, quando lemos o versículo 2, as perguntas dos fariseus, aquela pergunta, tentando pegar Jesus ali, vamos ver qual vai ser o comentário dele, referente ao divórcio. Continua o texto no versículo 7, ainda dizendo, perguntaram-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes ele, Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Eu queria aqui então, pensar nessa resposta. Meu querido, quando a gente traz a essência sobre o casamento, sobre o propósito de um início de um relacionamento para chegar o processo, namoro, noivado e casamento. O processo. O propósito é constituir uma família. O propósito é ter a bênção de Deus. O propósito é fazer da forma correta. E o casamento, ele é uma bênção. Ele é uma bênção de Deus para mim, para você. Como já disse. Ok, mas o divórcio também ele foi instituído como vontade de Deus? Eu queria pensar com você diferente. E eu queria que você avaliasse. Deus constituiu o casamento, mas o divórcio, ele diz a palavra permissão. Permissão por quê? Por causa da dureza do coração do homem. A dureza ao ponto de não estou disposto a perdoar. Não estou disposto a caminhar mais uma milha. Não estou disposto a mudar. Não estou disposto a tentar. Não estou disposto a lutar por este relacionamento. Aí então a gente identifica uma permissão para aquele que foi traído. Ou seja, houve ali um adultério. Então existe ali uma permissão referente ao divórcio. E aqui eu não quero passar um conceito aonde vou enfiar por goela abaixo e você vai aceitar, ouvir e receber e concordar com tudo. Não, eu quero primeiramente pensar com você. E fazer você pensar e buscar no seu coração o entendimento. Trazendo aí o que você acredita, o que você crê. A sua opinião pessoal. E aqui no texto, se a gente for pensar num Deus que perdoa, num Deus que transforma, num Deus que verdadeiramente sempre permanece com a mão estendida, favorável a nós. O que Ele deseja restauração, Ele deseja o perdão, Ele deseja que as pessoas se reconciliem, mas Ele conhece a dureza do coração do homem. Aí então alguns já poderiam perguntar, mas pastor, e se de repente então eu me separei? E agora, eu posso casar de novo, não posso casar de novo? Como eu enxergo esse cenário? Que é um cenário um pouco complicado, com muitos pensamentos diferentes. Como eu enxergo tudo isso? E aí a gente pode se basear um pouquinho, lá em 1 Coríntios, voltando lá no texto,
aonde Paulo relata no capítulo 7, você pode ler comigo lá no versículo 10, aonde ele diz assim, 7, versículo 10, todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Só até aqui, depois você pode ler todo o contexto, que ele abrange bastante conteúdo. Aqui ele está dizendo assim, olha, falando sobre uma possível separação, ele diz, olha, ok, você quer se separar, chegou um ponto insustentável, então você vai se separar, e ali nesse momento de separação, de cada um estar no seu canto, você não vai se relacionar com uma outra pessoa, o que você vai buscar é restauração, a restauração, primeiro, sua, como ser humano, como indivíduo, uma restauração particular, uma restauração pessoal, e de repente ali você pode mudar muitas coisas, você pode enxergar tudo de um cenário diferente, você pode evoluir como pessoa, ao ponto de até mesmo perdoar, e até o ponto, como ele diz aqui, voltar e se reconciliar, como um propósito de Deus, a restauração. Ok, mas e no meu caso, que de repente, é um exemplo, eu já me casei novamente, eu já me relacionei com uma outra pessoa, eu já optei por um outro caminho, ou ele foi para um outro caminho, se relacionou com uma outra pessoa, e então já estou livre, já não tem mais nada. Meu querido, quando a gente estuda toda a palavra de Deus, a gente encontra uma grande base, como eu mencionei, através da restauração, através do perdão. Porém, se a gente segue um caminho nosso, o nosso caminho, aonde fui para um caminho de divórcio, devido a um adultério, ou outros motivos que você decidiu como motivos suficientes para realizar uma ação de divórcio. E então eu quero me relacionar com uma outra pessoa, e eu quero casar novamente. E então, como Deus enxerga isso? E aí eu quero deixar muito claro para você, porque nós temos diversas pessoas que hoje participam ao nosso redor, que já passaram por um momento onde viveram uma separação. Meu querido, quando nós fazemos as nossas escolhas, nós temos as nossas consequências. Como mencionei, o propósito, o princípio, o projeto, o desejo de Deus é sempre a restauração. Ah, mas eu escolhi errado. Por isso é muito importante, você que ainda está solteiro, não se precipite, não faça como Esaú, valorize a bênção de Deus, valorize a decisão, a escolha de pessoas que creem e que servem ao Senhor como você, e que têm o temor do Senhor como você tem. E então, quando eu faço a minha escolha em me casar novamente, em seguir o meu caminho, o meu desejo, eu quero dizer para você, nós temos um Deus que sempre permanece com a mão estendida e favorável a nós. Um Deus que tem graça, misericórdia e perdão, mesmo quando tomamos decisões erradas ou precipitadas, ou mesmo quando seguimos alguns caminhos que não são conforme Ele institui como o ideal, o desejado, o correto, conforme aquilo que está escrito. Por isso eu quero pensar com você, em cima disso. Ok, então, eu tive as minhas decisões, e já iniciei meu novo relacionamento, já estou no meu novo casamento, independente do motivo. Eu quero que você saiba, meu querido, que todos os nossos pecados têm as nossas consequências, e sofreremos sempre consequências das nossas decisões, e também sempre teremos um Deus favorável que nos abençoa, que estende a mão por nós. A palavra é muito clara, apenas não existe perdão
se pecarmos contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que significa a blasfêmia? A blasfêmia, se a gente for na tradução, a gente vai entender no ir contra. Eu ir contra o Espírito Santo, eu não encontro perdão. Como assim eu não encontro perdão? Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus, que leva o homem ao arrependimento. E se eu rejeito o Espírito Santo de Deus, permito somente a carne tomar o domínio, eu rejeito o Espírito Santo de Deus, como eu encontrarei lugar de arrependimento? Por isso que eu não encontro perdão, porque eu estou rejeitando o Espírito Santo de Deus. E para finalizar, eu quero ler mais um texto com você, para a gente orar. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14, diz assim: segui a paz com todos, e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado do que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso, ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que eu quero dizer aqui, pensar com você em cima desse texto, o texto deixa muito claro a decisão precipitada de Esaú e as consequências. E por que estou dizendo isso? Talvez você ainda não é casado, ou já é casado, ou você precisa tomar decisões, independente da decisão, independente se é relacionamento ou não. Não se precipite, porque toda decisão tem consequências. E é muito importante eu buscar o direcionamento de Deus, para viver o melhor de Deus na minha vida, no meu dia a dia. E aqui deixa claro aonde Esaú depois percebe o que ele fez, e então ele vai cobrar a bênção, mas a bênção já estava sobre Jacó. Eu quero dizer a você, meu querido, Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que verdadeiramente nos ama, Deus é um Deus que está sempre disposto e pronto para nos ajudar. É um Deus de restauração, que pode restaurar aquilo que pode parecer perdido. E mesmo que você tome decisões, certas ou erradas, sempre haverão consequências. E sempre o Senhor estenderá as mãos ao seu favor, mostrando para você que ainda há chance, que ainda há tempo, que você sim pode e será feliz, independente do passado, independente das frustrações, independente do medo, independente da insegurança. Existe um Deus que pode transformar e transforma todas as coisas. Meu querido, não se precipite. Quem é você? Você é aquele que age por impulso? Ou você é aquele que sabe esperar no Senhor? Relacionamento é coisa séria. Eu hoje tenho 20 anos de casado, e sempre compartilho nos casamentos que eu nunca dormi no sofá. E por quê? Porque durante esses 20 anos, sempre que houveram divergências, a gente sempre conversou, a gente sempre esperou o momento certo ali, acalmou os ânimos, pedimos perdão e procuramos o conserto. Se você for estudar, eu estava vendo alguns números. Os números, não sei se você sabia, mas quase 70% das pessoas que casam pela segunda vez passam novamente por um divórcio. Porque às vezes o problema não é o relacionamento atual ou qualquer outra coisa parecida, mas são coisas que precisam ser mudadas aqui dentro. Não se precipite em nenhuma ação. Busque ser feliz da forma como você está.
Busque a paz que excede todo entendimento. Que Jesus seja a base, o alicerce. Valorize a bênção de Deus. E se você tomar atitudes debaixo da bênção de Deus, pode ter certeza que você será bem-aventurado em todas as coisas. E quando vierem as lutas, você vai superar. Amém, meu querido? Podemos orar nessa hora para encerrarmos? Eu gostaria que você, nessa hora, compreendesse essa mensagem. O que eu estou dizendo a você, para você pensar e saber que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Por isso, avalie quem é você. Você é aquele que age por impulso? Ou você é aquele que sabe esperar o momento certo de agir? Debaixo da direção de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por todas as coisas, Senhor. E eu quero nessa hora, diante do Senhor, apresentar cada família aqui. Cada um. O Senhor conhece o coração, as emoções. E sabemos o quanto a área emocional tem influência na nossa vida. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, sustenta os teus filhos. Aquele que hoje está solteiro, que ele permaneça em paz, sem precipitações, sem agir por impulso, sem tomar atitudes erradas, por causa daquele momento de desespero, achando que o mundo vai acabar. Mas que ele saiba esperar, que ele saiba fazer como diz a tua palavra, aquele que está solteiro, que sirva ao Senhor, que se dedique ao Senhor, que cada um possa viver essa verdade e desfrutar a paz que excede todo entendimento e se sentir completo em todo o tempo. Pai, direciona os passos daquele que hoje está quase iniciando um relacionamento, ou indo para um noivado, ou iniciando um processo de casamento, ou aquele que casou, ou aquele que está casado, ou aquele que passou por uma separação, por um divórcio, ou aquela que está viúva. Pai, toma nas tuas mãos, o Senhor conhece a realidade de cada um, e nós não queremos ferir ou desonrar a tua palavra, nós queremos a tua bênção acima de todas as coisas. Te pedimos, Deus, que a tua verdade esteja em cada coração, e que aquele, Senhor, que seguiu o seu próprio caminho, aquele que já estava livre, que iniciou um novo casamento, aquele que hoje já está num novo casamento, Pai, te pedimos em nome de Jesus, que a transformação seja completa, para que os problemas não se repitam, para que o pecado não se repita, para que as dificuldades não se repitam, Senhor. Nós profetizamos restauração completa sobre cada um. Profetizamos sobre aquele, Pai, que hoje está com o coração aflito, apertado, devido à área emocional. Te pedimos, sustenta, fortalece e transforma. Te pedimos também, Pai, por cada necessidade pessoal, particular, as decisões e escolhas que precisam ser tomadas, mediante ao trabalho, mediante as finanças, a família e tantas outras decisões. Não permita que os teus filhos tomem atitudes precipitadas, mas que eles busquem o teu direcionamento e caminhem debaixo da tua direção, Pai. É assim que nós oramos nessa hora, profetizando, crendo e sabendo que tu és um Deus que nos abençoa, que nos perdoa e que nos ajuda a avançar. Que direcione os nossos passos, que não seja feita a nossa vontade, mas acima da nossa tua em todo o tempo. Pai, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente, te desejo um final de semana abençoado. Sexta-feira que vem, continue ligado aqui conosco, nós vamos continuar pensando um pouquinho mais quem sou eu, alguns assuntos aí que você precisa ouvir e participar, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, que precisam ouvir essa mensagem. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode compartilhar comigo, pode enviar para up@batista do povo, e nós teremos o prazer de conversar e compartilhar com você. Não é com o objetivo em colocar algo para você simplesmente receber goela abaixo, mas para você pensar e avaliar e valorizar a bênção de Deus. Deus te abençoe, fica na paz, um final de semana abençoado.
Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração, às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja.